Papo Dia vai conversar com vocês hoje sobre o preço da gasolina. Por que o combustível está aumentando tanto e isso vai influindo, vai incidindo sobre as nossas vidas. Mas antes você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, gente, a gasolina esse ano aumentou 51,6% nas refinarias. O preço do combustível vem aumentando e, em média, no Brasil, a gasolina está custando R$ 7,00. Só na Petrobras, na porta da Petrobras da Reduc, aqui em Duque de Caxias, a gasolina está R$ 7,29. E por que esse preço? O presidente Jair Messias Bolsonaro gosta de dizer que o culpado é o imposto ICMS, que é do governo do Estado. Joga a culpa para cima dos governadores. A oposição, o PT e seus aliados, nada falam, se omitem, são coniventes com a situação que está acontecendo. O único que vem discutindo e falando sobre isso é o Ciro Gomes, e falando muito apropriadamente, até porque ele foi ministro da Fazenda, foi governador, foi deputado e tem conhecimento de causa. Não pensem vocês que eu estou querendo fazer campanha para Ciro Gomes. Não, eu estou falando simplesmente a verdade. E em busca dessa verdade que o governo federal omite, que a esquerda, através do PT, também não fala nada, em busca dessa verdade é que eu fui estudar um pouquinho para trazer para vocês alguns dados e explicações do que está acontecendo. Eu fui, não em qualquer lugar, eu fui pesquisar os relatórios mensais da Agência Nacional de Petróleo, que compila dados dos relatórios do mercado derivado de petróleo, que são colocados à disposição para quem queira ver, para quem queira estudar, pelo Ministério das Minas e Energias. Óbvio que os dados do governo são aqueles melhores para que a gente possa ter uma análise do problema em si. E foi lá que eu fui. Descobri que compõe o preço da gasolina 5 itens. A gente já sabe, conversei com vocês há algum tempo atrás, até porque em razão do petrolão, o roubo do PT na Petrobras, que só para os cofres públicos foi repatriado US$ 1 trilhão. A Petrobras, em 2016, ela atrelou o preço do combustível ao preço do barril do petróleo internacional em dólar. Enquanto a nossa moeda conseguiu ter uma certa equivalência ao dólar, mesmo um pouco mais fragilizada, mas sempre próximo do dólar, a nossa vida não teve grande alteração, a nossa vida econômica, a nossa vida no país, a nossa vida no dia a dia. A partir da pandemia, com o mau gerenciamento do governo federal, com esse atrelamento ao preço do barril internacional, somado ao péssimo gerenciamento econômico do ministro Paulo Guedes e do governo, que deixou a nossa moeda ficar enfraquecida hoje, como já falei em episódio anterior, nós temos a moeda mais fraca das 33 que compõem o mercado internacional, o câmbio. O Brasil ficou numa situação muito difícil, porque nós importamos, nós compramos os produtos de fora a preço muito caro e vendemos os nossos produtos a preço muito barato. Já expliquei isso. E este preço do produtor caro, que a Petrobras e as importadoras trazem para o Brasil com o petróleo, é o grande vilão. Aliado a isso, temos outros. Outro item que conta, o preço do etanol, porque o Brasil é o único país do mundo que coloca álcool na gasolina, o etanol. 27% do nosso litro de gasolina é composto de álcool. E para que isso? Para a gente poder, o governo brasileiro e nós, sustentarmos os usineiros e oligarcas da cana-de-açúcar, o que o Brasil faz desde o século XVII. Esse bando de pulha que aí está, que não gera riqueza para o Brasil, é que rouba o tesouro nacional. Repito, o único país do mundo que mistura álcool ao combustível gasolina. Outro item que incide sobre o preço da gasolina, os impostos federais, PIS, COFINS e CID, que o senhor Jair Messias Bolsonaro falou que não cobra mais. É mentira, cobra, continua cobrando. Aí vem o ICMS, que é o quarto item que compõe o preço do combustível, que não é, como parece, o grande vilão da história, apesar de também ter uma vilania, nós vamos falar sobre isso.
e incide também o preço da distribuição, do transporte, da revenda, obviamente. Bom, por que o ICMS tem uma certa vilania? Porque o ICMS ele não é um imposto qualquer, ele é uma alíquota, ele é um percentual do valor do produto final. Nos estados do Brasil, nos entes federativos, essa alíquota ela varia de 25% a 34% em cada estado. Aqui no Rio de Janeiro, 28,1% do preço da gasolina é do ICMS. Por que ele não é o responsável pelo aumento da gasolina, como vem ocorrendo? Porque esse preço, essa alíquota, ela não é variável, ela é fixa. Se o preço for R$ 7,00, R$ 9,00, R$ 3,00, R$ 50,00, o governo do estado leva 28,1% do valor. Então não é o preço do ICMS que está fazendo subir. O que está fazendo o preço da gasolina subir é o enfraquecimento da nossa moeda real dentro do mercado internacional. Estamos comprando o barril do petróleo a um preço altíssimo, elevado. E enquanto isso nós vendemos, exportamos nossos produtos também, petróleo, a preço baixo. Mas você vai falar, Paulo, mas o preço não é dólar, mercado internacional para compra e venda? Sim, mas acontece que a gente compra dólar e vende real. O nosso real está mais baixo do que o dólar. Então, quando a gente compra dólar para vender, a gente está pagando mais caro. Então, a gente vende barato e compra caro. Simples assim. E o que acontece? Precisaríamos de uma reforma tributária, uma reforma fiscal e uma reforma política. Isso é prometido desde o governo Lula e nunca foi feito. A reforma tributária trata-se de diminuição da quantidade de impostos e a reforma fiscal trata da questão das alíquotas, dos percentuais que os impostos cobram em cima de produtos. Precisamos de uma reforma política para que esses políticos que aí estão se locupletando, seja de direita, de esquerda, que sempre ocupam cargos públicos defendendo as oligarquias, os privilégios e o roubo do Tesouro Nacional. Roubam de todas as formas, tanto que ano que vem eles elaboraram um orçamento como fundo de campanha na ordem de quase 6 bilhões, mesmo contra a vontade do ministro Paulo Guedes, que também se calou. O presidente Jair Messias Bolsonaro falou que inclusive ia vetar isso, mas também não se pronunciou mais sobre isso. Então nós estamos com um país frágil economicamente, podendo ter uma inflação galopante, podendo quebrar e voltar àquele passado que eu pensei que a gente não voltaria mais. As pessoas querem menos liberdade, querem quebra do Supremo Tribunal Federal, quebra da Constituição, querem inflação. Parece que as pessoas esqueceram que nós passamos num país, sendo que no governo João Batista Figueiredo nós quase quebramos. Os jovens que estão acostumados a viver tranquilamente, porque nasceram no período do Plano Real, por falta de estudo ou ignorância, não sabem o que foi isso. Mas as pessoas da minha idade, da minha geração para cima, que se esquecem e ficam pedindo isso de volta, ou são coniventes, ou são ignorantes, são dementes, ou são loucos. Porque a inflação não leva o país a um lugar melhor. E a gente está surgindo, deixando surgir uma inflação no Brasil muito grave. Esse ano aumentou, vou voltar a repetir, 51% nas refinarias, desde abril, o preço do combustível. 20% das arrecadações dos estados brasileiros vem desse preço do petróleo. Então parece que há uma junção de interesses. Eu deixo aumentar o preço do combustível, arrecado mais para o estado, eu mantenho meu status quo da política, mantenho meus aliados, eu encho de cargo de comissão, mas o estado não vai aguentar, gente. O estado vai quebrar. O Brasil tem uma reforma previdenciária capenga, uma reforma trabalhista acabando com os trabalhadores, não fazemos as reformas econômicas, tributárias e fiscais que precisamos, os políticos não fazem a reforma política que seja adequada, o Supremo Tribunal Federal não atende aos interesses do país e não julga de acordo com as condições pelas quais a Constituição Federal determina, e o Congresso Nacional está vendo isso tudo passar, se completando, roubando, e amanhã
As pessoas que tiverem dinheiro fogem, nós vamos ficar nesse Brasil quebrado. Já vivemos essa história. Quando o primeiro governo militar forte, que foi o do Médici, se fala muito do milagre econômico, só não se fala das obras superfaturadas, não se fala que o governo brasileiro subsidiava a economia, que quando parou de fazê-lo, quase o Brasil quebrou, principalmente na crise do petróleo, depois de 76, governo Geisel, e a gente está voltando a viver isso tudo. Gente, vamos cuidar do nosso país, porque esse país aqui é onde eu vivo, vive meu filho, vive meus netos, os seus. A gente não pode ficar falando do Brasil e indo morar em Portugal, morar na Europa. Quem vive aqui é que tem que lutar por isso aqui, porque a gente não tem como fugir daquilo que a gente ama. A gente não pode sair da onde a gente vive, da onde a gente nasceu, para gerar riqueza e viver em conforto em outro país. A gente tem que ter equidade social, diminuir miséria, diminuir corrupção, ter vergonha na cara e trabalhar o nosso país de uma forma melhor. Um beijo no coração, reflitam, paz e bem.